Essa é a parte sul do mapa de Israel nos dias de Jesus. E nós queremos falar sobre um assunto que é muito importante, porque ele abre, na verdade, a porta para Atos capítulo 2. Que é Lucas 24, 49 e 50 e Atos 1, versos 12 e 13 e Atos 2, versos 1. Então nós temos aqui, Monte das Oliveiras, que é 800 metros aí de altura aproximadamente, Rio Jordão, Mar Morto, Betânia, Jerusalém e o Mar Grande. Essa é a parte sul e esses são os locais que nós iremos ler nos textos. Atenção! Se você é professor da Escola Bíblica Dominical e quer se capacitar, veja na descrição desse vídeo essa oportunidade única para 2022. Para a gente entender melhor essa passagem, vamos ler Lucas, capítulo 24, versos 49, 50 e o 51, que diz assim. Em 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O verso 50 diz, e então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. O 51 diz, aconteceu que quando os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. 24 de Lucas, 49, 50 e 51. Aí nós temos aqui, Betânia, que diz assim o texto. Então os levou para Betânia. Qual a melhor colocação da gente interpretar esse texto? Então os levou para Betânia. Então, poderíamos ler assim, então os levou para o lado oposto de Betânia, para o lado norte de Betânia. Tem uma outra versão aqui que diz assim, ora, ele os levou para fora, até o ponto em direção a Betânia, e havendo levantado as mãos dele, os abençoou. Agora vamos ler Atos, capítulo 1, versos 12 e 13, que diz assim. E então voltaram para Jerusalém. Voltaram da onde? De Betânia ou do Monte das Oliveiras? Esse é o questionamento. Porque nós lemos em Lucas que ele estava em Betânia. Por isso eu traduzi o texto do lado oposto, do lado norte. E a LTT diz de um ponto em direção a Betânia. E então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, ou do Olival, se você tiver com a ARA, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, o do Monte das Oliveiras a Jerusalém é aproximadamente de 1 quilômetro a 1 quilômetro e meio. E a altura do monte é de aproximadamente 800 metros. O verso 13 diz assim, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. O que a gente precisa entender aqui? Lucas 24, 50, o texto de Betânia, que eu citei antes, e o Atos 1, 12, que fala do Monte das Oliveiras. Certo, Jesus estava no Monte das Oliveiras. O mesmo autor de Atos é o de Lucas, que é o médico amado, o Lucas. E aí nós temos um outro pontinho para a gente entender. Eles vão aguardar, a partir da ascensão de Jesus,
eles vão aguardar. Eles descem do monte e vão para onde? Olha só. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Ali aonde? Quando chegaram em Jerusalém, eles subiram para o cenáculo, que é uma parte superior de uma casa, né? Um grande cômodo na parte superior. Quando a gente lê o capítulo 2 de Atos, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Este lugar do 2:1 é o lugar de Atos 1:13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Então eles ficam no cenáculo, próximo ao templo, quando acontece Atos capítulo 2, que provavelmente eles podem, após essa manifestação de Deus, ter se dirigido ao templo, porque era a festa do Pentecostes, e o que atraiu a multidão para eles foi justamente a manifestação de línguas, como que de fogo. E isso foi o que causou um impacto imenso naquela população no momento da descida do Espírito Santo. E com isso nós vamos averiguar o texto e ter com propriedade, encontrar com fundamentos que Atos 2, a manifestação ali é da glossolalia, de línguas estranhas. E aí houve um milagre da audição. Cada um ouvia na sua própria língua, mas o que eles falavam era línguas estranhas. Tá bom? Fica aí essa breve explicação desse texto para a gente abrir aí uma porta para Atos capítulo 2, para o texto da glossolalia, línguas que foram repartidas como que de fogo. Atenção! Se você é professor da Escola Bíblica Dominical e quer se capacitar, veja na descrição desse vídeo essa oportunidade única para 2022.